Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Você já sentiu medo de confiar? Já se perguntou se aquele amigo próximo realmente estava ao seu lado, ou só esperando o momento certo para se afastar, criticar, trair? Já viveu aquela dúvida incômoda? Será que posso contar com essa pessoa? E pior, já se sentiu tentado a fazer o mesmo, a não se entregar por completo, a esconder sentimentos, a manter uma reserva emocional por segurança? Vivemos num mundo onde a amizade parece frágil e a desconfiança um instinto de sobrevivência. Muitos dizem: não confie demais, seja esperto, use os outros com inteligência, até seus inimigos podem servir, se você souber como manipulá-los. Essa lógica, aparentemente protetora, transforma toda relação em campo de estratégia. Ninguém mais é amado, todos são úteis ou descartáveis. O amigo vira ameaça, o inimigo, ferramenta. E o amor? Desaparece. Mas será mesmo que viver desconfiando é a melhor defesa? Que a única forma de não ser traído é trair primeiro. E o que isso faz com a nossa alma, com nossa capacidade de amar e ser amado? Neste episódio, vamos mergulhar nessa dor e refutá-la à luz da teoria dos medalhões. Porque onde reina o medo, o amor não floresce. E onde o outro é visto como peça de jogo, já não há amizade, há manipulação. A verdade na teoria dos medalhões é o dom que afirma com coragem a essência originária das coisas. E aqui ela nos obriga a encarar um fato desconfortável. O medo de confiar, quando elevado à regra de vida, nasce da mentira. Mentira sobre o outro, que é reduzido a uma ameaça ou a uma utilidade. Mentira sobre si mesmo, como se ser invulnerável fosse virtude. Mentira sobre a natureza da amizade, como se amar fosse um risco tolo e não um chamado divino. Na lógica mundana que essa segunda lei propõe, confiar é fraqueza. Trair antes de ser traído é sabedoria. E cultivar amizades sinceras é um luxo perigoso. Esse raciocínio, frio e calculado, parece proteger, mas aprisiona. Ele fecha a alma ao amor, bloqueia a abertura ao outro e isola a pessoa em um castelo de aparências e manipulações. Mas a verdade nos lembra: fomos criados para a comunhão. O ser humano só é pleno quando se doa, e a confiança, mesmo que ferida, é caminho necessário para toda relação significativa. A alternativa é a solidão revestida de esperteza, e isso, no fundo, é a pior forma de escravidão emocional. Há, porém, um ponto de atenção. A confiança não pode ser cega. Ela deve nascer do discernimento, e não da carência. Mas, mesmo o discernimento não pode nos levar ao cinismo. O guardião de Ofir vive a veracidade. Olha para os vínculos com olhos limpos, sem ingenuidade, mas também sem veneno. Ele reconhece: sim, há traições. Sim, amizades se rompem, mas isso não invalida o valor da entrega. A dor da decepção nunca deve nos tornar frios, deve nos tornar mais sábios, mais humildes, mais firmes, mas nunca mais fechados. Na linguagem da TM, a mentira que rege essa lógica manipuladora é filha do medo de ser encontrado, e por isso ela esconde, disfarça, calcula, já a verdade deseja ser revelada. E é por isso que ela confia, mesmo sabendo que pode ser ferida. A virtude que se manifesta aqui é a sinceridade, e o movimento prático correspondente é a humildade. Reconhecer que não controlamos o outro, que podemos ser feridos, mas que ainda assim vale a pena amar. Em suma, quem vive com medo de confiar termina aprisionado na sua própria estratégia. Mas quem confia com sabedoria, mesmo que chore, experimenta a beleza de vínculos verdadeiros. O amor, na teoria dos medalhões, é o dom de sacrificar-se livremente pelo outro. E neste contexto, ele é a chave para compreender o absurdo da lógica que diz: não confie nos amigos, use os inimigos. Essa frase já carrega em si a negação do amor verdadeiro. Ela não parte do desejo de doar-se, mas do medo de ser usado. Não constrói pontes.
ergue fortalezas, não deseja comunhão, busca controle. Quem ama de verdade não calcula se o outro merece. Ama porque é chamado a isso. Não ignora os riscos, mas escolhe, mesmo assim, entregar-se, porque o amor, se não é livre, não é amor. E se exige garantias antes de agir, já não é dom, é contrato. O guardião de Ofir entende que o amor custa, que ele implica sacrifícios reais, que ser ferido por alguém amado não é sinal de fracasso, mas parte do risco necessário de viver virtudes elevadas. Aqui entra o movimento prático do amor. A disciplina. Não a disciplina externa de um comportamento regrado, mas a disciplina interior de um coração que decide amar. Mesmo quando o medo bate à porta. Mesmo quando seria mais fácil recuar, fechar-se, desconfiar. Mesmo quando a traição parece possível. Essa disciplina não é passividade, é firmeza. Ela não se deixa manipular, mas também não se transforma em escudo emocional. Ela ama com clareza, coloca limites com mansidão, perdoa com liberdade, sabe quando calar e quando confrontar, mas nunca abandona o chamado de se doar. Se a virtude associada a esse dom é a compaixão, e a compaixão é o oposto exato da lógica proposta pela lei da manipulação. Porque onde o manipulador vê fraqueza e utilidade, o compassivo vê ferida e dignidade. Onde o manipulador pensa, como posso usar essa pessoa? O compassivo pergunta, como posso servi-la? E o senso que rege esse pilar é a intensidade. Porque o amor verdadeiro não é morno. Ele não se contenta com meia entrega. Ele não sobrevive em relações onde tudo é tático. Ele precisa da coragem de ser inteiro. No fim, quem vive para se proteger de vínculos profundos acaba se perdendo em solidão. Mas quem ama com maturidade espiritual, mesmo que sofra, experimenta a alegria profunda de ser para o outro uma presença que salva. A sabedoria, na teoria dos medalhões, é o dom que revela o enlace entre a verdade e o amor, permitindo que esses dons se expressem com inteligência espiritual. Diante da lógica perversa que manda desconfiar dos amigos e usar os inimigos, a sabedoria propõe uma pergunta essencial: qual é a intenção por trás do vínculo? Nem todo amigo é confiável, nem todo inimigo é irredutível. Mas a resposta não está em jogar com as pessoas, está em discernir cada relação com reta intenção. A sabedoria não é ingenuidade, mas também não é cálculo manipulador. Ela não se alimenta de desconfiança sistemática, mas de observação amorosa. Ela reconhece que cada pessoa traz consigo histórias, feridas, complexidades. Por isso, não se precipita em confiar, mas também não desiste de confiar. Na lógica do mundo, manter todos à distância parece ser o caminho mais seguro. Mas a sabedoria nos mostra que o isolamento emocional gera cegueira. Quem desconfia de todos não enxerga ninguém com profundidade. Perde-se na superficialidade das aparências. Reduz o outro a ameaças ou recursos. E esquece que até o inimigo carrega algo que pode nos ensinar, mas jamais deve ser usado. O senso que sustenta esse pilar é a proporção. É o equilíbrio entre entrega e prudência, entre abertura e reserva, entre confiar e proteger-se. A sabedoria ensina a identificar as intenções sem se corromper por elas, a estabelecer vínculos sem perder a identidade, a acolher sem se anular, a corrigir sem rejeitar. O movimento prático que dela brota é a prudência, e aqui ela se manifesta de forma sublime. O guardião de Ofir é prudente, mas não frio. Ele observa com atenção, mas não com suspeita. Ele escuta o coração, mas filtra pela luz da verdade. Ele acolhe os sinais, mas não se torna refém deles. Na vivência desse dom, o guardião percebe que as relações não são ferramentas, são caminhos de santificação. Ele não usa os inimigos para crescer. Ele os perdoa, ora por eles e busca, quando possível, a reconciliação. Ele não vê o amigo como ameaça em potencial,
mas como um dom que precisa ser cuidado, nutrido, amadurecido. A sabedoria o leva a uma decisão: nunca jogar com os sentimentos dos outros, mesmo quando a razão parecer favorável, porque no fim toda manipulação destrói quem a pratica antes mesmo de destruir quem a sofre. A justiça, na teoria dos medalhões, é o dom de inclinar-se, em ação ou abstenção, aos desígnios da sabedoria em defesa da verdade e do amor. Quando confrontados com a tentação de desconfiar dos amigos e usar os inimigos, é a justiça que nos chama de volta à retidão. Não trate ninguém como instrumento. Dê a cada um o que lhe é devido, inclusive sua lealdade. No coração da justiça está a virtude da mansidão. Isso significa agir com firmeza serena. Não se vingar por mágoa. Não punir os outros por feridas antigas. Não se fechar em uma justiça própria que é, no fundo, desejo de vingança. Quem vive a lei da manipulação relacional acha que está vencendo, controla, antecipa, se protege, mas está apenas se condenando ao isolamento interior. A alma que se nega ao amor por medo de traição já está ferida. E pior, começa a ferir os outros com a mesma lógica. O medo se torna norma. A norma gera frieza. A frieza produz injustiça. A justiça do guardião de Ofir não ignora a realidade das traições, mas ela não revida com o mesmo veneno. Quando um amigo o fere, ele pode se afastar, mas não se torna amargo. Quando um inimigo mostra abertura, ele pode perdoar, mas não é ingênuo. E quando os vínculos exigem limites, ele os coloca, mas com verdade e caridade, nunca com manipulação. O senso que move a justiça aqui é a prioridade. Quem merece minha fidelidade? Quem precisa de minha correção? Quem exige meu silêncio? Quem pode receber minha confiança? Essa hierarquia não é emocional nem social, é espiritual. O guardião aprende a discernir não apenas o comportamento dos outros, mas o que Deus espera dele em cada vínculo. E, sobretudo, ele decide não tratar ninguém como peão num jogo. Ele também entende que a amizade é uma forma de justiça, dar ao outro o espaço de ser amado, respeitado, valorizado. A confiança, então, se torna uma oferta, não uma dívida. E a fidelidade é mais do que lealdade. É o compromisso de amar mesmo quando o outro não entende, não retribui ou até trai. Por isso, quando ofendido, o guardião de Ofir não age por impulso. Ele recorre à oração, ao discernimento, ao silêncio que cura. E só então responde com ações que visam restaurar, nunca destruir. No fim, a justiça nos convida a uma decisão. Vou tratar o outro como um fim, ou como um meio. E o guardião responde com a vida, como um fim, porque cada pessoa é imagem de Deus. E mesmo quando erra, merece ser tratada com a dignidade que o céu lhe confere. Viver desconfiando pode parecer inteligente, frio, mas eficaz, seguro. Afinal, quem não se abre, não se machuca. Quem não confia, não é traído. Quem não ama, não sofre. Mas essa conta só parece vantajosa, porque omite o custo mais alto, a solidão do coração endurecido. A lógica de usar os outros para se proteger, transformar o amigo em ameaça e o inimigo em ferramenta pode até funcionar em jogos de poder, mas não forma guardiões, forma sobreviventes ressentidos, gente que vive cercada de alianças estratégicas, mas sem amor real, gente que conhece todos, mas não é conhecida por ninguém. O guardião de Ofir vive outra lógica. Ele prefere confiar com risco do que manipular com segurança. Prefere ser ferido por amar do que vencer por usar, porque sabe que a alma não foi feita para vencer. Foi feita para se ofertar. Essa escolha exige coragem, sabedoria, maturidade espiritual, mas, sobretudo, exige fé. Fé de que o bem não é ingênuo, que a verdade, mesmo ferida, cura, que o amor, mesmo não correspondido, santifica. E você? Vai continuar se defendendo com desconfiança ou vai escolher amar com verdade?